Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Bem-vindos a mais um AmaCast. Estamos aqui com Valdemir, nosso querido psicólogo e apresentador perfeito, lindo, maravilhoso, super pertinente. E a nossa convidada de hoje é a Nayana, também psicóloga, que vai falar para a gente sobre vários temas, dando ênfase nos procedimentos de cirurgia plástica, principalmente esses que estão relacionados com a questão da identidade do indivíduo, né, Nayana? Então, conta pra gente um pouquinho quem é você, o que você faz. E depois a gente vai voltar aqui para uma história maravilhosa que ela estava contando nos bastidores. Que ela também usa o Google para pesquisas medicinais. Ô, gente, o pessoal vai achar que é verdade. Então, eu sou psicóloga hoje. Sou psicóloga, mas comecei o primeiro curso que eu fiz, um histórico, né? O primeiro eu fiz... Já vou começar com uma pequena história. Conta, a gente ama histórias. Senta aquela minha história. Pronto, a primeira coisa que eu fiz, pessoal jovem, não sigam esse exemplo. Casei jovem, muito jovem, né? Quantos anos? Com 17. Meu Deus, jovem. Muito. E aí, por isso que eu comecei a estudar a parte de ir atrás de graduação de alguma coisa mais tarde. Uhum. Porque mudei a ordem, né, das coisas. Sim. E aí, já casada, essa parte é interessante também, porque eu casei, já cresci ouvindo... Porque, gente, eu sou muito jovem. Eu queria muito perguntar a tua idade, mas eu sei que é uma pergunta não... Mas já que você está tocando no assunto, se você quiser nos contar, porque como assim tu casou com 17 e tu fala como se fosse assim há 30 anos atrás? Eu tenho 17 anos, doido. Então, eu 17, eu tô com 40 hoje, né? Meu Deus, não parece. Gente, ela faz plástico e usa botox. Não. E aí, com 40 hoje, casei com 17 naquela época. Também, como minha mãe fala, não, minha filha, você não teve filho, não sei o que e tal. Isso que a gente fica preocupado e fica mais velho mais cedo. Aí o Valdemir aí depois comenta, né? Se tem alguma diferença, porque eu tô achando ele super jovem. Ah, você já conhece os produtos, né? A gente... Então, é a make. Aí o que acontece? Casei e naquela época, apesar de 40 anos atrás, mas sempre ouvi minha mãe, porque minha mãe é dona de casa e sempre enfatizou o estudo e tal, mas para ela era importante casar. Era importante casar, Sim. casar. Paixão. Sim. E aí eu fui na história, caí na história. Caiu no conto. No conto, mas por 10 anos eu fui feliz, né? Fui feliz por 10 anos. Meu ex-marido aí assisti. Hoje ele tá... Mandar um abraço aí pra ele, tá casado novamente. São amigos, tudo tranquilo, sim, né? É bom quando termina assim. Exatamente. Fechou o ciclo. Sabe por quê? Quando fala assim, meu ex-marido, aquele lá, o pai dos meus filhos. O povo se chama. Você fala assim, o meu ex-marido chama pelo nome, esse ciclo fechou. Não, é verdade. Com relação a isso, eu acredito que o conflito maior, quando a gente vai tá casado e pensa em separar, é ali. Quando você tá pensando em separar, que você tá achando, não tô dando certo, não vou. eu quero, eu não quero, aí você fica naquele conflito. Mas depois que a gente faz a escolha, e pra gente já faz muito tempo. Eu casei com 17 e separei com 27. Então já faz 13 anos. E aí, depois que eu separei, ainda estava casada quando minha mãe ficou. Não vá ficar sem estudar. Essa parte é boa, né? Que aí ela motivou. Não pode ficar sem estudar. Porque a minha ideia era, vou casar, vou ter 3 meninos. 3, eu queria 3. Era a casa correndo, eu queria ver, porque na minha família, eu cresci sozinha, né? Eu tive um irmão, mas faleceu muito jovem também, então cresci sozinha. E eu vi a irmã da minha mãe, ela teve 4 filhos. Gente, que emoção, viu? Ela vive emoções. Mais 4 filhas. E eles moram em Brasília até hoje.
Quando vinham visitar a gente, eu tô me sentindo aquela senhorona já cheia de história. E é porque chegou aqui, minha gente, dizendo, não tem história, a gente já tá... Não, mas essa história eu acho muito interessante contar, porque são boas lembranças, são boas memórias, não é? E aí ela vinha para Teresina todos os anos, final de ano, para visitar. Uhum. Nessa que vinha visitar, a casa da minha avó ficava como? Cheia. Lotada. Barulhenta. De menino. E na casa principal, da casa grande, a casa principal, é porque sempre tinha casa e tinha uma no quintal, uma pequena. Mas a casa principal, um quarto só, um banheiro só. Pensa esses meninas se arrumando de manhã, 8 horas, para chegar 9 horas na igreja, tinha que estar 9 horas, 5 meninas para banhar. A mãe, a minha avó, meu avô, o tio que estava lá. No mínimo, eu também estava no meio, que eu tinha que aproveitar que elas estavam aqui. Então, para mim, qual era o exemplo que eu tinha? A minha casa. Volume e movimento, né? Da vovó, a sua era sozinha. Sozinha. E para mim, aquilo era... Eu sentia falta, assim, eu achava o máximo. Então, para mim, eu casei pensando isso. 3 meninos. Agora, isso eu tenho... Não fechei o ciclo, Valdemir, não fechei. Porque teve uma época que eu até falei para ele, eu disse, foi. E aí agora virou ele. Falei para ele. Falei, olha, você, mas ele já foi depois de divórcio, né? Foi uma brincadeira que eu fiz, porque ele tinha que me indenizar, porque eu queria ter tido os 3 meninos, ele me deu. Não me deu nenhum. Não deu. Ter 3 Nayaninha aqui, andando por aqui. E aí, não deu certo, né? Daí, comecei, fui atrás, mamãe lá me motivando para estudar e tudo. Falei, não, também não tinha muita grana na época. Eu falei, sem muita ideia, que eu também não tava, não tinha... Lá em Brasília, aqui? Não, aqui. Aqui. De Brasília era minha tia. E aí... resolvi fazer o curso, não tinha nada assim. Eu falei, o que que eu amo, né? Ai, não tô amando nada, não sei. Crianças. Não tô amando nada, não. Então, não sei. Acho que a administração é bom. Abrange muita coisa. Concordo. A administração é bom, abrange muita coisa. Ele tá puxando sardinha pro lado dele, que ele agora tá fazendo um curso de administração. Excelente, Valdemir. Eu fiz dois períodos. Aí, nessa que eu estava em 2 períodos, jovem, não muito mais, né? Aí, conversei com uma colega minha, falei assim, fulana, esse curso vai demorar. Vai demorar para terminar. O que tu acha da gente? Vamos pensar num curso rápido. Curso de tecnólogo. É mais rápido. 3 anos. 3 anos, se fosse acho que UFP, IFP, no IFP, no Instituto Federal. Era 3,5. Mas o particular era 3, porque eu não sei. Aí eu só sei que vamos fazer, vamos. Aí eu saí de lá, fui pro de radiologia, tecnólogo. Cheguei lá fazendo o curso. Aí pronto, aqui é interessante. Pontuem aí, anotem. Tomem nota. Anote aí, Valdemir, pra gente lembrar mais na frente. Para voltar. Que é a questão que a minha amiga disse assim. Nayana, isso eu nunca tinha parado para pensar no meu comportamento, né? Mas, Nayana, é para tu terminar esse curso. Eu achei, por quê? Que fala é essa? Eu não termino as coisas, não? Não termina. Exatamente. Aí eu, por quê? Porque eu não terminava as coisas. Eu era muito de ter muita ideia, a mente aqui, ó, bolando muito. O Valdemir sabe que eu te chamei aí para umas coisas, não foi? Sim. Depois morreu, nunca mais. Acabou. Cobrança. Acabou. E aí, muita ideia, não fazia. Então, estava saindo do curso de administração e indo para o outro, ou seja, já deixei uma coisa lá que não terminei, né? Aí já está fazendo sentido. As outras eu não lembro. Denise,
minha amiga de 11 anos de idade. A gente se conheceu 10, 11 anos de idade. Então, amiga de infância, ela já tinha me observado. Já sabia de vários abandonos, né? Assim, de coisas. Isso, para ver que a gente não se percebe, né? Sim. E aí passou, eu falei, lógico, vou fazer. Que coisa é essa, né? Uma pessoa que desiste? Lógico que não, vou terminar assim. Aí fiz. Terminamos. Mercado. Nada. Mercado de trabalho. Nada. Quem estava no mercado de trabalho? Nossos professores. Estavam nossos professores que tinham feito o concurso há 6 anos. 6 anos antes. A gente fez 3, estava fazendo 3 anos de curso, e quando a gente entrou, eles foram os primeiros a passar nos concursos aqui da cidade, né? E aí, muito fechado o mercado. Aí eu, eita, esse curso aqui que a gente fez. Não foi bom negócio. Certo, não. Rápido para concluir, né? Devagar para concluir. Não deu certo. Para mim, fui ainda fazer alguns concursos, né? Mas quando apareceu um outro, e a Denise, danada, a Denise é mais otimista também, persistente. Uhum. Terminou que aparece, cada concurso que a gente ia fazer é estudante, né? Gasta, tem um gasto. Você vai bem aqui para Fortaleza, ou você vai para Parnaíba, para qualquer lugar, você tem um gasto. E a gente não estava trabalhando, não tinha dinheiro. Se bem que na época ela já estava. Ela tinha uma graninha já, ela tinha em paralelo. E aí, só sei que terminou que ela foi... Nayana, vamos fazer um concurso em Natal? Natal? Pra radiologia, né? Sim, Pra área lá. tecnólogo. Uhum. Aí eu, não, Denise, vou nada, é longe, tem quantas vagas? Não dá, Denise, nós somos 2, uma das 2 vai passar. Ela estava mais empenhada, vai para ti. Entre nós duas. Minha gente, não fui. Denise já no ritmo do outro que tinha terminado, né? Foi, passou. Nossa. Em primeiro lugar. Olha, Aí, você não foi, ainda bem que eu não fui, ainda ia dar inimizade. Olha se eu passo. Mas ela passou, deu certo, tudo maravilha, mora lá no Paraíso, tá lá. Paraíso mesmo. Imagina. Diz que lá o camarão é bem baratinho. É facilmente morável. Não é? Morável. Maravilhoso. Pois é. Aí eu só sei, passou essa parte aí, fiquei 1 ano e meio, fiz estágios e tudo. Ainda esperei 1 ano e meio. Eu falei, quer saber? Se é para não ganhar dinheiro, se o negócio tá ruim assim, eu vou escolher uma coisa que eu quero, que eu gosto. Ali eu já tinha ampliado já a minha visão, né, de mundo e tudo. Falei, vou... E foi quando o meu divórcio foi lá na época do curso de radiologia. Eu me divorciei, ainda estava no curso de radiologia, ainda estava faltando mais da metade. Então, foi quando eu terminei, passou aquelas problemas, né? De adaptação, readaptação, procurar lugar para morar sozinha e tudo, porque eu não voltei para casa dos pais, né? Aí já é outra história, outra questão, que aí não deu muito certo para voltar e tal, fiquei por aqui, até porque eu tinha que trabalhar, procurar alguma coisa para trabalhar em paralelo. Nisso, falei, já que é assim, vou escolher uma coisa que eu quero mesmo. Dando certo ou não dando, eu vou. Vai ser bom, porque eu vou fazer uma coisa entusiasmada que eu gosto e tal. Escolhi a psicologia. Foi. E gostei. Coisa legal, não deu certo, aí fez a psicologia. Gostei. Piada de psicólogo para psicólogos. Gostei demais. E sabe o que chamou minha atenção? Que me fez pensar a primeira vez, assim, para parar e pensar na psicologia, foi um amigo meu que tinha acabado o curso dele, tinha acabado de terminar o curso. De psicologia? De psicologia, não vou nem falar o nome dele. Empolgado. Nada, dizendo que foi horrível. Foi? Não gostou. Foi horrível, não gostou.
E que pronto, é mais um linkzinho aqui, não precisa anotar esse, eu vou falar agora. Um linkzinho, porque ele falou, não gostei, é um curso ruim, não sei o que, não sei o que, deu os argumentos dele, eu falei, não é possível. E aquilo me fez observar o curso, ir atrás. Eu fui para alguns psicólogos e pronto, foi aí o que me motivou a fazer o curso de psicologia. Olha isso. Você passa por psicólogo. Não, mas tu foi para fazer terapia com esses psicólogos e para analisar a profissão. Já foi assim? Não, eu fui porque tava ruim a vida. Uma boa definição. Embaçado. Tava embaçado. Tava meio assim, tava muito bom não. E aí eu falei, vou lá. Cheguei, eu passei por uns 4 psicólogos diferentes. E eu saí de eu conto até para os clientes às vezes essas histórias. Eu saí de agora vai ficar pesado o clima. Gente, precisamos, viu, técnica, daquelas musiquinhas de fundo. Tan, dan, dan, dan. A fumacinha. Vai, tô pronta. Fala. Me conta, Nayana. E aí? Eu vou agora, acho que eu vou mudar de profissão. Vou ser contadora de história. E aí, cheguei lá nessa psicóloga. Gente, eu saí pior. Mas eu saí pior de um jeito que, gente, eu acho que é uma história de superação, sabe? Eu acho que fica um pouco pesado o clima, mas é igual a história do câncer aqui no pescoço. Aí faz o corte, psicólogo com câncer no pescoço. Eu tô rindo, né? Porque câncer. Porque foi estranho você falando câncer no pescoço. Foi igual o câncer no pescoço. Faz o cortezinho pra botar. A gente vai chegar lá. Lembrem lá do começo, Google. É um câncer de Google, né? E aí, pessoal, eu já tinha questões de ideação suicida, mas nunca passou de ideação. Que é o que às vezes aí depois a gente levanta mais questões sobre isso. Mas era desde adolescente, né? Desde a adolescência. Mas é aquela questão. Não é que a pessoa quer se matar, ela não quer viver aquela situação lá. Ela quer que aquilo acabe. Sim, quer se livrar do problema. Exatamente. E foi exatamente no período de adolescência, que é quando? Doutor Valdemir, me diga. Adolescência, 3 a 21. 21, é? No caso dos homens, 3 a 45. Então, mas a questão que era que eu ia mencionar, porque é a fase que a gente começa os conflitos, né? Com a gente, com o mundo, com os pais e tudo. Exatamente. E aí, naquele momento, eu fui lá. Não sabia como funcionava. Não tinha esse negócio da gente procurar no Google facilmente. E no Instagram ver o currículo, não. Não pesquisei sobre psicólogo. Não sobre, que hoje em dia você vai no Instagram, você vê a referência da pessoa. Uma consulta, como é uma consulta, né? E aí, eu fui sem saber. Que hoje ainda tem muita gente que chega sem saber exatamente como funciona. Sim. Cheguei lá, contei. Passei 1 hora contando minha história. Eu achava que no final ela ia dar lá, depois pronto. Isso aqui você vai fazer isso, aqui... 3 horas. Com receita. Gente, no final das contas, ela fez isso, a conclusão dela. Mas foi de uma forma... Por isso que a gente vê que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, nós que somos psicólogos, né? A gente está trabalhando todo dia. A gente tem o se reconhecer, o olhar para si e falar, eu não tô legal. Já teve depois que eu comecei na remédio, teve um dia que eu até fui, mas aí eu não me senti bem mesmo. E aí eu pedi, gente, não tem quando, não vou conseguir atender. Não era emocional, era físico mesmo.
E aí eu falei, não vou atender, eu senti uma tontura, alguma coisa assim. Eu falei, gente, cancela aí. Mas só que foi físico. A questão é que a gente tem que lembrar de respeitar o emocional também. Sim. Porque eu tenho certeza, hoje, hoje e depois, quando eu parei depois que eu fiz o curso e tudo, que aquela psicóloga, ela não estava bem. Era o conteúdo dela e não seu. Não é possível. Gente, eu cheguei lá mal. Eu saí de lá, o meu pensamento foi: eu podia jogar o carro na parede, bem rápido. Nossa. E eu nunca tinha pensado nisso, da ação. Nunca tinha passado, eu nunca acho que se morrer seria bom, porque não sei o que e tal. Mas eu nunca tinha pensado na ação. Nunca tinha construído a forma, Isso, né? E aí você tá num passo a mais da... Exatamente. Então, assim, o que a gente observa? Que nós temos um poder na nossa mão. E não só psicólogos, nós mais ainda, não é, Valdemir? Mas todos nós como seres humanos mesmo. Sim. Eu lembro de épocas aqui, as meninas aí, elas viveram comigo aqui a época do estágio. Então tem aquela angústia, ai meu Deus, será que eu vou conseguir passar no estágio? Vão me reprovar, não sei o quê. E era particular. Tem que pagar, tem mensalidade, se reprovar tem que ter mais dinheiro, vai gastar mais tempo, eu tô velha e eu tenho que terminar logo. Então, tudo isso. E os outros? Não, eu sou jovem, não quero perder tempo, não sei o quê, né? Porque Sim. tá todo mundo no mesmo barco. E aí, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, fiz o curso, aí antes do curso, fiz essa terapia e passei por essa psicóloga. Outra eu passei, e o interessante é que eu ainda conto isso para os meus pacientes, que eu falo essas coisas na primeira sessão. A primeira, já para destruir. Que é o quê? Você não é obrigado a ficar aqui comigo. Sim. A gente está se conhecendo, esse momento é para a gente se conhecer. Eu achei interessantíssimo a escritora, falando como... Aí, Valdemir, vou querer fazer uma sessão com você, Valdemir. Porque eu quero tomar este café depois de 15 minutos. 15 minutos de silêncio. E a gente combinou, eu combinei com ela. Relaxou. Eu pensei que ele fosse dizer assim depois. Eu queria falar também. Aí ele vai se defender. Ela, não, seu livro é maravilhoso. Aí eu, tá, então vou lá tomar este café. Pois a minha primeira... que é o que a gente chama de consulta. A consulta, eu faço isso, olha, eu já fiz, antes de ser psicóloga, fui nos 3 psicólogos e eu me senti super invadida na consulta. Tu acredita que eu acho que isso é importante, agora falando como uma pessoa comum, que já passou também por alguns... não, vocês são heróis, para... que já passei por essa sistemática de procurar um profissional da área, não me adaptei, já ouvi isso também de algumas amigas, que é a sua primeira experiência com um profissional. É bom você saber que você não está preso a ele, é bom você saber, inclusive, a nível de informação, né, que todos nós, como você bem colocou, somos seres humanos, nós também temos emoções. É claro que dentro de uma ética profissional, a gente tem que saber como lidar com as nossas próprias emoções diante das questões dos outros, né? Eu costumo fazer muito isso também, essa apresentaçãozinha de libertação, assim, dos clientes no meu primeiro atendimento enquanto advogada. Eu costumo fazer isso porque, às vezes, alguns deles já me relatam como foi o tratamento com um outro profissional da área e que não foi tão legal e tal, ou que fulano falou como foi. E a pessoa já vinha assim com um certo receio, com o peso do compromisso, da responsabilidade e tal. Achei fantástico. Prossiga. Exatamente. E aí eu faço isso, né? Porque foi realmente... E aí ainda me serviu para eu pensar. Teve um outro também que não é atendimento psicológico, mas foi de trânsito. Que eu fiz também após de trânsito, né? Que também foi interessante. Gente, no final vocês vão falar, essa Nayana é triste. Mas calma aí. Fui lá no de trânsito. Eu gosto de cutucar as coisas dos outros, mas não é, prestem atenção.
Quando a gente faz o curso é que a gente tem noção. Mas eu mesmo ali, sem ter feito o curso, eu estava fazendo um teste para só renovar a carteira, né? Então, Psicotécnico, aquele dos tracinhos, não sei o quê. Isso, exatamente. E mesmo eu não sendo ali, não, ali eu já era psicóloga, por isso que aí eu observei mais ainda. O que que a gente sabe? Em momento algum a gente deve deixar o cliente só. Entramos na sala, o rapó não foi legal, não foi bem explicada, não teve uma explicação muito ali, como eu tinha aprendido, né, no curso. E aí, a história do rapó... Mulher, eu vi uma formiga ali, tirei o foco, aí eu tirei teu foco, que coisa, não? Voltemos. E é bonita, que ela é enorme. E aí... vi algumas coisas ali que não tava dentro dos conformes de como tinha que ser. A pessoa saiu, não é diminuindo nenhuma outra função. Ela podia ter chamado você, que é advogada, se tivesse por lá. Mas ela chamou a moça da limpeza. Falou assim... Bem que vigiando ela. Na sala, não era uma sala que tinha umas 9 pessoas. Você fica aqui... Falou com ela e saiu. Não pode. Até por respeito mesmo que ela não estivesse prestando atenção, se ela não quisesse, não quisesse prestar atenção. Pelo respeito mesmo, né? E aí depois voltou tudo, aí eu observei e falei assim, mas é fácil esse negócio. Pois então... pós-graduação, vou fazer uma para Gente, tomar... Não, eu fui as fazendo... decisões sérias da vida, vejamos como elas foram tomadas, né? Eu falei, vou fazer uma pós-graduação. Isso na pós-graduação. E a graduação foi, olha só, a pessoa, será que se acha? Não é, gente, mas é porque tem coisas que eu tenho certeza que nós três aqui, se a gente pegar para fazer e a gente se botar para fazer, fica muito bem feito. Sim. Qualquer pessoa, se tiver ali a responsável, eu vou fazer isso aqui, vou limpar uma casa. Você define direitinho aqui mentalmente, vou começar assim, vou fazer assim, termina, tá lindo. Vou banhar meu cachorro. Vou lavar aqui, vou não sei o que, vou secar. Tudo que é feito com atenção e ênfase, né? Você consegue fazer bem. Isso, aí, dedicação. Isso. Aí o que foi... Aí a psicologia eu pensei, bom... Aí a psicologia, eu pensei... vou fazer para ser melhor do que esse povo que não tem negócio. Falo mesmo. E geralmente é essa pegada que muito nos motiva para fazer alguma coisa, né? Querer fazer diferente daquilo que você julgou que não foi adequado. Sim, e tudo legal. Certo. E foi legal, tipo assim, você pegou uma experiência ruim, você transformou em coisa boa, né? Não Sim. Dizer, ó, eu vi que tive essa experiência ruim de atendimento, eu vou fazer porque eu quero fazer diferente. Sim. De certa forma, você acreditou na psicologia, né? Tipo, Acreditei, sim, acreditei. E ainda teve o colega que foi batendo o martelo dizendo, não, preste psicologia, não sei o que, é enganação, é não sei o que, não sei o que. Ele gostava muito das palavras enganação. Mas eu não argumentava, ele teve a experiência dele, né, dos 5 anos. Se ele chegou a essa conclusão, não sou eu que vou Desconstruir. deixa lá. Mas para mim, eu já entendi diferente. Falei, não, é uma ciência e pode ser bem feita. Sem a gente fazer muito esforço. Pode ser bem feito. Envolve muita responsabilidade, né? Agora, há pouco eu estava conversando aqui com a Jaira falando assim para mim do meu signo. Sim, gente, fizemos um mapa astral do Valdemir, vocês não vão acreditar qual é o ascendente dele. Aí ela falando assim do humor, né? A coisa do humor que para a atuação profissional é muito diferente. Né? Sim. Envolve muita responsabilidade. Sim. Mas às vezes acontece assim. Você não sabe quando a pessoa não está vendo você como psicóloga. Sim. Como psicóloga. Uhum. Às vezes eu tô conversando com alguém, falando de futebol e tal, não sei o que, de qualquer coisa. Aí, beleza, conversando com a pessoa, daqui a pouco passa uns 15 dias, a pessoa encontra comigo. Aí chega assim, diz, cara, aquele negócio que tu me falou mudou minha vida. Eu, nossa,
Gente, eu tava analisando, né? Aí a pessoa acha por isso que eu... Que o tempo inteiro você é o Esse psicólogo. tom de humor, ele ajuda a afastar isso. Ó, aqui eu sou sendo seu amigo, não Sim. sou seu terapeuta, né? Às vezes a pessoa chega assim, quando é uma pessoa muito próxima a mim, ela chega assim, deixa eu ver, porque assim, tem um amigo meu que ele é assim. O que ele é? Eu falo, é doido. Exatamente o que eu sou minha Pra quebrar. Você não tem como diagnosticar Não uma dá. pessoa. Sim. Todo dia. Essa coisa aí do manejo, né? Do Sim. mito da profissão. Ele é... Sim, cara, esse ponto é interessante porque a gente faz isso, na verdade, com todas as profissões, essas que já têm um peso da seriedade maior, né? Por exemplo, eu sou advogada, uma pessoa que me vê no dia a dia dificilmente faz essa atribuição, porque esperam que eu esteja o tempo inteiro ali na régua, né? Na vestimenta, inclusive, eu não posso botar uma camiseta, eu tenho um monte de tatuagem, eu adoro tatuagem. Aí eu ando de camisetazinha, cavada, e meu cabelo já curto, de chinelo, de Havaianas, né? O pessoal olha assim, eu tô lembrando isso, porque outro dia eu tava no vôlei. Gente, no vôlei, como é que você tem que estar? Você imagina um advogado vestido de advogado no vôlei? Não cabe. Aí a pessoa olhou assim, meu Deus, nunca imaginei que fosse advogado. Eu, sim, mas por quê? Os advogados jogam vôlei. E meio que isso, às vezes tem profissional que se retira de certos ambientes da sociabilidade por conta dessa questão social do que tem que estar enquadrado ali o tempo inteiro, né? Então, isso é tão pesado pra vida, enfim. Mas é difícil realmente você desconstruir um pouco isso, né? Que a pessoa te vê. Eu realmente, muitas vezes, me assusto ainda com o bom humor de Valdemir. Com a piada, com essa coisa assim. Porque, enfim, eu estou acostumada a vê-lo como o psicólogo, E né? aí, uma coisa interessante de falar sobre a psicologia em si, né, Jair, que ela tem... A psicologia não é como assim, eu sou advogado e eu sou advogado. O advogado, ele é advogado tributarista, né? Continua sendo advogado. Não tem uma diferença muito grande. Agora, na psicologia, tem um cara que ele é, sei lá, psicanalista, que ele é mais sisudo, que ele é mais... O cara do TCC, que ele é mais tecnicista, que os caras já me mataram. Aí tem um cara que é humanista, por exemplo, que é o meu caso, que é um jeito diferente. Que É o descolado, gente, é o descolado. É os legais, entendeu? O quê? Mas a TCC a gente toma café também, meu filho. Olha aqui a rixa. Ó, o tecnicista, né? Aí, às vezes, você vai no psicólogo e tem uma impressão completamente diferente, né? Você fala com uma pessoa, né? Você fala, nossa, mas é muito diferente lá do jogo e tal. Eu sempre, não sei se você faz isso, eu sempre faço esse aspecto didático. Olha, que eu tenho a abordagem é isso, isso. Para que a pessoa... Eu até falo assim, quando o santo não bate, eu falo assim, ó, desista de mim, mas não desista da psicologia, né? Sim. Procure outro terapeuta. Massa. Muito bom. Conversar com às vezes tem meninas que se sentem à vontade de conversar com outras meninas. Sim. Eu sempre falo isso, né? É verdade. E me digo muito às meninas, falo, ó, quem sabe vocês têm pontos assim que uma mulher sente à vontade de conversar com outra, ou entender, né? O universo feminino é muito diferente dos homens. É verdade, é verdade. É verdade, a maior parte dos meus clientes são mulheres. Mulheres. E isso acontece do santo não bater. Você olha pra pessoa imagina que você pode ser o melhor psicólogo do mundo. Mas imagina que a menina teve um relacionamento terrível. Sei lá, separou. Aí ela senta na minha frente, eu sou a cara do ex-marido dela. Você acha que ela vai conseguir? Gente, isso aconteceu. Dessas 4 que eu fui, eram todas mulheres. Essa foi a última que eu queria lá bater o carro. A traumática. A traumática. Essa que foi o ponto máximo, assim, para eu vou fazer esse curso agora. Vou fazer, que foi demais. Agora eu vou, porque essa aí é demais. E é interessante, desculpa fazer só um adendo, te cortando, que isso mostra como na vida, diante das situações, a gente não tem só uma opção, né? Sim. Tem a opção mais imediata, que, por exemplo, nesse caso, seria fazer o que você pensou, né? Mas aí você buscou daquela situação trágica, terrível, uma coisa positiva para a sua vida, né? Sim. Esse exercício, ele é interessante, porque às vezes a gente, na hora do aperreio, né, só faz o que dá ali no mais rápido. Não vou nem dizer o mais fácil, mas o mais rápido. É verdade. Até porque para mim ia ter o tempo de estudo e tal, né? Sim. Sim, você estava falando da última psicóloga. A última foi traumática, as outras... Essa última, e aí uma dessas 3 aqui foi uma
Pronto, foi essa que eu fiquei muito constrangida, que eu também não sabia ainda. Foi uma das primeiras, né? Eu não sabia como era que funcionava. Aí eu cheguei também contando tudo. Desde que eu contei tudo, ela tinha uma anamnese. Só que a anamnese, Valdemir me vê como é que eu chego lá na clínica, Valdemir. Como é? Cheio de bagulho. Meu filho, comprei. Os psicólogos, meu filho, pronto, já. Fala, amiga. Eu comprei uma mala. Comprei ontem uma Mochila de rodinha. Vou botar mala mesmo. Mala. Mala mesmo, porque para botar a mochila que não cabe. Porque a mochila, a bolsa, às vezes, dependendo da hora, eu levo uma lancheira, uma garrafa d'água, tudo isso pesado, eu entro desse jeito. De mudança. De mudança. E eu vejo todo mundo entrando tão leve. E eu assim, oh meu Deus. Aí eu conversando com ele lá, quando como é a escritora, Denise Neves. foi, que ela falou assim, seu sofá é tão bom. Aí, pessoal, deixa eu concluir, porque às vezes eu tenho a impressão que é só a desorganização mesmo, porque me dê meu papel. Se eu botar no meu papel, o papel é meu e eu observo o roteiro, eu não me perco. Aí eu me lembrei a história do TDAH aqui, ó. Ó, descrevi pra ele. Lembrei a história do TDAH. Sim, aí o pessoal foi lá, porque eu acabei esquecendo o link da história do sofá. Sim. Me perdi. Comprei a mochila de rodinha para poder levar e lembrei. Valdemir falou assim. Nossa, o que eu falei? 2 pontos. Abre aspas. Aí ele lá. Eu gosto da clínica. Eu falei, essa sala é ótima, eu não conhecia essa sala e tal. E aí ele Você tem aquela mesa ali, não sei porque essa mesa, não sei o quê. E eu sempre uso a mesa, né? Eu levo o notebook, eu uso lá. Porque geralmente tem a mesa e tem o sofá, né? Que a gente tem a opção. É mesa, poltrona e sofá, né? Pode ficar. Então a gente pode ir lá pro sofazinho com eles também, com os clientes. Mas geralmente, como eu estou fazendo também observações, fica mais prático para cá. O pessoal do TCC. Sim. Aí lá vai. Eu ia falar, não. O pessoal do TCC. Que usa a mesa. Mas eu também, gente, vou pro sofá, vou sim, aí eu converso lá. Bota até o povo na partezinha lá dos psicanalistas. Do divã. No divã, vem cá. Quando eles chegam muito ansiosos, vamos lá, vamos fazer uma respiração, relaxamento, se acalma. O povo até dorme. Não é para dormir, mas às vezes dorme. Às vezes tô. É porque você está vendo que o serviço fica muito bem feito. Que o pessoal relaxa, né? Então, aí eu levo mesmo. Então, é muita coisa que eu levo. É uma bagagem. É bagagem. Aí eu já comprei no ponto, porque a gente que é mulher, vai ser... Agora você vai me entender. Aquela minha bolsinha ali, só ela já é pesada. Então, se a gente tem 2 bolsas, eu fiz isso, parei. Tem dia que eu ando com 3 bolsas. Mas eu parei de bolsa, sim. Bolsa que a gente usa de cor de mulher, viu? Não é o sua área aqui, não. Porque tem aquele modelo, a gente pode ter aquele modelo, pode ter aquele modelo, pode ter outros modelos. Gente, para mim não dá certo. Porque eu vou esquecendo tudo dentro de tudo. E aí parei, só posso ter uma mesmo. Então, para todo lugar, se você me eu nunca não tenho muito vida social, não, né? Mas se de repente me convidar para ir pro vôlei, já me animei. A gente vai conversar mais tarde sobre essa história do vôlei aí. Eu vou estar com aquela bolsa. Se for para a igreja, eu tô com a bolsa. Porque já tá tudo lá. O negócio de amarrar o cabelo, o negócio da maquiagem, tudo não se esquece de nada. O perfume, o que precisar tá lá dentro. Uma caneta. E aí, o que é que eu pensei na mala? Não é para rir da minha mala quando eu chegar lá. É já para fazer assim, pegar a mochila, que também tá com o quê? Com material de trabalho. Notebook, não sei o que, não sei o quê. Pega a mala,
Abre a mala, bota a mochila, bota a bolsa, bota a garrafa, bota a lancheira. É Ah, isso. entendi. Cada coisa permanece separada, mas a mala é para você não esquecer nenhuma dessas bolsas. E pra eu levar tudo junto sem precisar aqui. Tá Porque não é assim pendurado. que eu chego lá, tô Sim. E fico me atrapalhando. Aí eu posso parar com ela aqui do meu lado, gesticular, conversar. Agora não. Sim. quem tá vendo a gente, né, que se identifica com TDAH, sabe muito o que é isso. Pronto, aí esse é o ponto que você fala do TDAH, né? E você vai, pega uma coisa e esquece, volta. Se você resumir tudo numa coisa só, você tem que lembrar de uma coisa. Então, estratégia. Você sabe, né, você falando assim sobre a questão da cara do psicólogo, né? A gente também tava falando isso aqui. Porque quantas vezes eu já ouvi assim, nossa, você não tem cara de psicólogo. Sim. Pega o óculos. Agora, fica. Agora melhorou. Mas uma história muito boa, assim, que eu tava na recepção, aí o paciente tinha faltado, eu falei, sentei na poltrona aqui pra você ver TV. Ah. Vendo TV, assim. Aí tinha uma mulher, assim, sentada na frente da recepcionista. A mulher tava meio que de frente pra mim, assim, só que meio na diagonal. Aí eu sentava lá, e eu sempre assim, né? Só que no dia eu tava com a camiseta, né? Ele tava de cliente. Aí eu sentava lá. Aí a menina falou assim, porque lá elas tratam os psicólogos, são doutores, Os né? profissionais. Aí ela falou assim, doutor Vladimir, você quer mudar, você quer na agenda? Aí como ela falou, o doutor tá comigo assim. Aí ela levantou assim, olhou pra mim. O quê? Aí deu uma olhada assim, De cima a baixo. Julgamento Aí ela social ficou assim, pesado. nossa, isso aí é psicólogo. Esse aí eu não quero, não. O balancinho assim, sabe? Esse aí eu não quero, não. Depois eu comecei com pregação aí, tipo, você sai lá, nossa, esse cara aqui é psicólogo. Camisa de Tá gola, né? vendo? Bem. A gente tem que ceder às vezes. Ele ri de mim, porque eu uso jaleco, olha, ele faz Não, mas bullying. eles têm cara de psicólogo. Não, senhor. Uma coisa também, né, que lá no final da primeira sessão, que a pessoa que nunca foi no psicólogo, aí a pessoa termina, geralmente ela dá uma relaxada, aí eu falo assim, vem cá, era isso que você imaginava conversar com o psicólogo? Aí a pessoa fica assim, não, eu imaginava algo totalmente diferente. Não é? Aí ele fala assim, diferente melhor, diferente pior. Na grande maioria das vezes, as pessoas não, diferente melhor. Porque assim, a pessoa sai mais relaxada. Sim, Né? sim. E a ideia é essa, que não o que aconteceu contigo lá naquela. Você chega, ai, você. Não é, É gente? que você Não, eu sabe. saí caladinha, quietinha, só com meus próprios pensamentos e tomando minhas decisões, né? Eu não falei nada pra ela e não fui mais. Pra ti, teu jeito de pistola, basta olhar pra pessoa que já faz 15 anos. Você tem certeza que você. Não, gente, mas pronto, vou explicar. Vou explicar em rede internacional. Aquilo também é estratégia, gente. É estratégia, não é muito melhor a gente botar, imagina, você. Depois você vai, não estou dizendo que é para o povo ir de roupa de ginástica, mas depois você vai para o seu vôlei. Então, se a gente bota um jalecão por cima, ninguém sabe o que está ali embaixo. É estratégia, é muito bom. Sim. Mas também a própria percepção do profissional, a gente fala assim, mas você não usa jaleco. Né? Sim. A pessoa fala, mas não, porque é a perspectiva do profissional. Não tem a ver com a pessoa. Sim. Mas eu concordo, e até acho interessante que a pessoa esteja assim, na postura do profissional, porque você tem que aquela ideia de que a pessoa vai te cuidar. Também. Você e tal, certo? Eu gosto muito desses que cobrem mesmo, por conta também da questão As meninas das têm roupas. Tem todo um questão. Então você sabe, entende o meu lado. Então você a perdoa agora por ela usar jaleco. É bullying pesado. Não, eu acho Então, nos bastidores, né, Valdemir é como um amigo de Nayana, ele é um amigo. Sim. Desses mesmo que Pois não é. deixa em paz. Então vamos entrar na história do TDAH? Vamos. Vamos, que aí a gente entra na história das avaliações psicológicas, né? Gente, essa história foi tão interessante. Eu achei interessante observar, não é? Uhum. Porque eu Se conhecer, né? observar mesmo, né? Os comportamentos e tudo. Como a minha amiga do lado ali, ela observava o meu comportamento e percebia que eu não
terminava algumas coisas. E eu não percebia isso. E aí, avaliando um cliente, fazendo uma avaliação para TDAH. Não, na avaliação, eu não lembro exatamente, mas era alguma coisa, esse cliente trouxe uma demanda de falta de atenção, de alguma coisa assim. E aí eu pensei, gente, isso tá parecendo com TDAH. Tá muito parecido. E aí solicitei um médico. Ele estava tomando medicamento para alguma coisa de ansiedade, não é? Uhum. E aí era uma pessoa que já era concursado, ou seja, já tinha passado todas aquelas fases de conseguiu passar no concurso, trabalhava tranquilamente, já estava, esse cliente especificamente, ele já estava até já na fase do era doutorado, estava escrevendo a tese. Então, a ansiedade normal que todo mundo tem, que a gente vai fazer um concurso, a gente se preocupa. Sim. A gente está na faculdade, a gente se preocupa. A criança está na provinha da escola, se preocupa. Vai para o vestibular, a mesma coisa. Então, todo mundo tem, né? É normal. Só que tinha umas observações de falta de atenção e tudo. Eu falei, não, mas está parecendo um pouco TDAH. Vamos falar com o psiquiatra e ver o que é que ele faz com relação a isso e ver sobre a medicação também, pelo menos nesse momento que era crise, que estava uma crise. E aí escrevi direitinho, encaminhamento, uma hipótese diagnóstica, uma suspeita. E o psiquiatra concordou, né? Só que durante a investigação, eu lá, não sei o que, não sei o que, sim, não sei o que, não sei o que, sim, não sei o que, não sei o que, sim. Eu preenchi mais do que ele, eu preenchi 100%. Dos critérios diagnósticos lá. Ele preencheu menos do que eu. Eu falei, meu Deus, eu sou gravíssimo. Eu sou gravíssimo. Aí naquela hora eu me contive, né? Eu falei, realmente tá tudo aqui. Vamos daqui. Então, tipo assim, o seu caso. Mudou assim o discurso. Nós, TDAH. Nós, pessoas, entendeu? Veja bem, a gente consegue trabalhar. A gente consegue trabalhar, consegue fazer nossas coisas. Um pouco de dificuldade a mais, não é? Vamos ter que nos dedicar mais ao nosso trabalho, à sua escrita aí, se concentrar, tomar um medicamentozinho, talvez. Para ajudar. E aí nós seremos felizes, você aí na sua vida e eu na minha. Quando sair do seu dever, muito obrigado. E foi assim, e realmente foi assim, né? E depois disso, eu parei e voltei algumas coisas, né? Valdemir até falou, mas serviu para quê? Serviu para eu dar sentido a algumas coisas. Muitas coisas que antes a gente falando aqui em nome dos TDAH, pelo menos eu e algumas pessoas que eu conheço têm esse pensamento de, meu Deus, todo mundo consegue. Então, os meninos no coleginho, né? Na escola, eu lembro disso. Porque na época eu era bolsista de um colégio aqui em Teresina. Então, qual é a pressão sem ser bolsista? Meu pai e minha mãe estão pagando e eu tenho que passar, porque é feio não passar, né? E aí, mas eu sou bolsista, não tinha o dinheiro para pagar. Se eu tirar nota ruim, eu perco a bolsa e eu vou estudar aonde? E a vergonha nacional. Eu era criança já com esses pensamentos, né? E aí, isso eu tinha uns 10 aninhos de idade, 10, 11 anos. Mas era muito sofrido. E eu vi os meninozinhos lá, só que eu imaginava, não, é porque ele já estudou aqui desde criança e eu entrei agora. Mas sempre foi difícil. Tudo sempre foi difícil. Todas as fases. Era como se eu tivesse que estudar muito mais. Eles brincavam e eu estudava.
E eu sempre tive isso. Então, na mente é o quê? Eu sou burra? Eu não consigo, é muito difícil e tem alguma coisa errada e é isso, sempre assim. E aí você pensar o quanto esse tipo de pensamento que você está dizendo aí, que vem lá da sua infância, o quanto isso impacta na sua formação enquanto indivíduo, né? Sim, sim. Então, a questão de você ter um diagnóstico, ela às vezes alivia alguns pontos, né? Nesse sentido de dar esse sentido. Muito, não, exatamente, no sentido de aliviar e buscar estratégias para. Eu Lidar sei que eu com tenho isso. eu sei que eu tenho. Então, o que eu vou fazer agora? Pode ter algum medicamento, mas pode não precisar. Eu posso apenas me esforçar mais. Se eu me fulano estudou 1 hora, mas se eu estudar 2, pode ser que dê resolva. certo, resolva. Então, eu só vou precisar, então, eu tenho muitas bolsas, eu esqueço muitas coisas, eu compro uma mala. É uma estratégia. Tudo dentro, sem precisar tirar nada de dentro de Sim. nada, entende? Então, assim, são estratégias para facilitar e a gente ter uma vida com um pouco mais de qualidade e menos sofrida, e não ficar, mas é porque eu tenho TDAH, mas é porque meu filho tem TDAH, e não é uma coisa para a gente se envergonhar. Né? Não tem. E quando você coloca conteúdo, tipo, nas redes sociais, né? Sobre TDAH, você fala assim, você, sei lá, você já voltou alguma vez para buscar alguma coisa e você esqueceu? Você tá lendo uma coisa e de repente você tem que voltar para o início. Quantas vezes? Aí quando você fala isso assim, a pessoa, meu Deus! Aí quando você posta isso, as pessoas falam, cara, eu sou assim e tal. O que é um sentimento de quem recebe o diagnóstico comum? Você diz assim, quando você tem essa dificuldade, você não sabe o que é, como se você estivesse sozinho, isolado. Aí você fala assim, não, isso é TDAH. Quando você TDAH e você começa a ver que outras pessoas também têm, você sente, não sou só eu. Então as pessoas, como é que você enfrenta isso? Como é que você faz isso? Aí sabe que tem uma série de estratégias, né, para você se sentir menos isolado, né? Exatamente. E E fica mais leve. Tanto que a maioria das pessoas que eu já fiz o diagnóstico, que precisaram do laudo, através de avaliação psicológica, eram pessoas adultas. Pessoas adultas, né? Assim como eu que descobri por acaso, né? Descobri por acaso. Então, assim, passei a minha vida até a fase adulta, boa parte da minha vida até hoje. Praticamente minha vida inteira eu fiquei sem saber. imagina a gente crescer achando que os outros são mais inteligentes. Isso, exatamente. E interfere, sim. A autoestima interfere. Você pensa num concurso, você fala, não, mas não vou conseguir, não sei o que. Tudo a gente fica com aquele pensamento ali que nós, como psicólogos, podemos ajudar nessa parte aí, não é? Que a gente sabe que tem como resolver, que não é assim, a gente já sabe que existem muitas estratégias, né? Tanto emocional como a questão mais prática, Mais né? prática, né? Um efeito que o diagnóstico traz é a técnica, né? Sim. Então, a gente tem isso, você tem o seu diagnóstico é esse, tem muitas técnicas que vão te ajudar, você não vai se sentir sozinho. Sim. Tem ferramentas, né? Sim. E aí entra a questão que eu comecei a falar e não entrei nunca na avaliação psicológica, que aí foi quando eu também resolvi fazer a pós-graduação em avaliação psicológica. Eu também achei bem interessante, muito interessante, né? Hoje, muitas pessoas estão procurando. Quando eu fiz a avaliação, que a gente tinha muito, que aparecia muito para todo mundo, era o que? Autismo, né? Autismo. E o TDAH, mais assim, mais em criança, não é? Tudo mais para criança. Tem até um psiquiatra que eu acompanho, que eu adoro, apaixonada por ele. O Guido Palomba. Não? Sério? Gente, adoro quando eu conto uma coisa assim que ninguém sabe. Que é novidade. Como é o nome? Eu adoro, porque eu fico achando que todo mundo sabe e eu tô falando uma coisa já batida. Como é o nome dele? Guido Palomba. Palomba. Ele é maravilhoso. Doutor Guido Palomba. Maravilhoso. Ele tem cara de psiquiatra. Gente, ele é a cara do Freud.
Psiquiatra forense. Ah, eu sei quem é esse cara. Olha. Tá vendo? Eu sabia. Eu conhecia, mas não sabia. Ele aparece na Record. Também. Eu tô falando psiquiatra. Aí o tema, forense. o que é a loucura? É maravilhoso. Por que a medicina? Gostei. Já tô Gente, seguindo. eu tô apaixonadíssima. Aí já tô indo já por esse lado, já tô aqui com interesse no forense. Já tô, porque ele fala assim, com a paixão. Ele falando sobre a loucura, ele fala, é lindo. Menina, deixa eu te mostrar a minha tatuagem nova que o Valdemir criticou. Loucura. Olha que interessante. Fui super criticada pelo meu amigo. É, tipo assim, Ele é assim. a amiga dela tá louca. Ela fala, amiga, calma. Teu nariz. Vai botar assim, a gente. Mas ela é exatamente sobre o tanto de estereótipo que é colocado na gente desde sempre, e o tanto de coisa que você vive uma vida inteira sozinho, sem conseguir dar um nome, se achando anormal dentro do contexto social. E aí, enfim, então, para mim o significado é esse, Sobre isso, né? é sobre isso, de Essa aqui eu gostei. aceitar não, de legitimar as diferenças, né? Porque eu fui uma criança e uma adolescente muito, na definição popular, esquisita. Diferenciada, atípica ali do contexto e muito desencaixada a vida inteira. Então, hoje, Comportamento esquizoide. na vida... Vamos dar um diagnóstico. Comportamento esquizoide. Engraçada essa palavra, eu ouvi da minha primeira psicóloga, aos 17. Uhum. E hoje, na vida adulta, aceitar as minhas diferenças comportamentais, as minhas diferenças afetivas. E eu gosto sempre de falar da história do abraço. Quem me conhece sabe, eu fui uma vida inteira criticada por não gostar de contato físico nem de abraço. Sério? Cobradíssima. Hoje eu já tenho um traquejo melhor, mas continua o abraço para mim sendo uma coisa mais suave. Por exemplo, você chegou aqui, você abraçou todo mundo, né? Como isso é uma coisa que eu já tenho Você não me trabalhado, aí eu não, vou dar, é um abraço social, que assim, o abraço, como o sorriso, o expressar do afeto, essas coisas para mim sempre foi muito sério. Sim. Sorrir para uma foto, por que eu vou sorrir de graça? Sabe, era mais ou menos isso. Então, eu não sei sorrir, essa é uma fala que tá na minha cabeça. E o abraço também, eu gosto daquilo que é espontâneo, né? Não gosto dessa pressão de que no social você tem que cumprir certas coisas que não fazem muito sentido. Enfim, hoje, na vida adulta, lido muito melhor com isso, depois de muita terapia, Isso depois é de bom muito... a gente treinar as crianças, né, Valdemir? Sim. Pra não abraçar ninguém. Isso, não forçar certos afetos que a pessoa não está preparada. Uma criança, ela não está preparada para nada, porque ela veio de uma barriga protegidíssima. Exato. Aí ela chega e já é toda pegada, toda coisa dedilhada, e tipo, essa criança também é um ser que tem suas percepções, né? Mas sabe que sobre a loucura tem um ditado afegano, que é interessante. Que diz assim, Deus deve amar pessoas loucas. Aí por quê? Porque ele fez muitas delas. É exatamente Faz sentido. Somos um mundo de E loucos. aí, eu lembrando também, eu não vou dar referência porque eu descobri agora e o canal dele é meio assim, deixa Delicado. Mas é um brasileiro que foi morar no Japão. Ele já tá lá, não sei exatamente quantos anos, mas ele é assim, ele tem aquela cara do alemão. Ele não tem nem de brasileiro. Então ele é branco, alto, loiro, né? E aí eu vi num desses podcasts e fui acompanhar, fui curiar lá a vida dele, né? Para saber como era, ele faz os vídeos nos becos, mostrando como funciona mesmo. E quando você falou isso, uma coisa que eu lembrei foi... Gente, vou ser criticada. Estamos aqui Vou para ser isso. cancelada. Mas, na prática, eu acho que a gente já devia, baseado em tudo que a gente está vivendo na sociedade, a gente tem que se socializar e tal, tem, mas aí é quando entra a questão desse exemplo que eu vou dar. O Japão, a gente fala muito deles, assim, que, eles são muito na deles, não sei o quê. Também, nos Estados Unidos, eles têm isso, né, do afastamento do espaço, ele é um espaço Interpessoal. aceitável, social, pessoal. Isso. E, gente, eu concordo plenamente com isso, sabe? Exatamente pelo nosso contexto, por todas as questões atuais que vem acontecendo. Que não é só aqui,
né? Assim, com questão mesmo do respeito, da segurança, daí a gente já está entrando já em outra história, né? E que tem em todos os locais do invadir o espaço do outro. Eu acho essa questão, eu concordo. Acho que a gente tem mesmo que respeitar. Mas eu não consigo porque eu também já estou muito dentro do padrão do que foi me ensinado. Mas eu sempre fui. Lembrei agora, desde criança aqui, voltando à memória, eu sempre fui uma criancinha, acho carente, que eu tinha criancinha carente, que eu tinha aquele negócio de abraçar. Do contato, né? Do abraçar. Esse Legal, contato cara. físico, né? Ele tudo bem, em níveis, né? Mas ele é necessário ao ser humano, né? Isso é relacionado em pesquisas Sim. quanto a rebaixamento de humor, problemas de... Por exemplo, países estão muito frios, que as pessoas se vestem muito, né? Aí não tem esse contato, e pele com pele, isso acaba reverberando, assim, lá no futuro. Tipo, Na criança, saúde na mesmo. saúde mental da Na pessoa. saúde mesmo. Sim. Principalmente nesse desenvolvimento de inteligência emocional, tipo, de como eu me sinto. Sim. Ele interfere um pouquinho nisso. Tanto que no Japão, né, eles são uma sociedade evoluída, eles têm problemas sérios. Sim, sim. Eu tava assistindo, eu comentei e não falei. Gente, lá, hoje eu almocei com meus pais. Fico muito feliz. Apaixonada, pai e mãe. Apaixonada por eles dois. Que, como toda adolescente, tive meus probleminhas lá no início da adolescência. Casei adolescente, praticamente vi pouco lá, né? Depois. Nem sofreu a adolescente, Não, mulher. sofri. Comecei a sofrer. E casei, resolvi casar, né? Então eu meio que mudei o foco. Mas, gente, e hoje a gente tem uma relação muito boa depois da fase adulta, né? Eu tava até comentando sobre isso aí com alguém. Que as pessoas sempre falam, aproveita, eu tô comprando isso para minha mãe, isso aqui é minha mãe. Aí alguém sempre fala, pois aproveite enquanto ela está viva. Provavelmente a pessoa perdeu já os pais, né? Sim. E aí eu sempre vem esse pensamento de que os adolescentes, né, se tiver alguém assistindo, alguém for assistir, se acalmem, porque chega a época que a gente se dá tão bem com eles, não é? Sim. Eu, por exemplo, eu tive meus... Nunca foi atrito, mas aquela rusgazinha assim, que com o tempo a gente fica próximo, a gente fala, meu Deus, a gente tá parecido agora, aquela coisa que... Tem uma brincadeira, né, que eu sempre faço assim, que tem gente que fala que o psicólogo lê mente. Sim. A frase que eu mais uso assim, nossa, mas aconteceu justo do jeito que você disse. E quando às vezes tem pacientes que resistem na terapia, depois que ele volta, né? Aconteceu aquele negócio lá que você falou. Mas essa questão da adolescência, tá lá na adolescência, a adolescência é dura, né? É difícil. Sim. Pro adolescente e pros pais. Sim. Aí você fala assim, vai dar certo, fica tranquilo, que é assim, tudo. Aí eu atendo uma menina que eu brinco, eu conheço ela desde criança, ela tinha 13, e agora já tá adulta, na faculdade, tudo. Aí um dia dessa mãe dela falou assim, queria falar contigo. Aí aquela senhora falou assim, você lembra daquele dia que eu trouxe a minha filha aqui? Primeiro dia. Falou assim, você lembra que quando você saiu, você falou que ia dar tudo certo, que ia ir pra universidade, e a menina tava assim, num momento muito ruim. Aí falou assim, eu fiquei com vontade de dar um tapa aqui na tua cara. Não passa bem de nada. Sinceridade é tudo. Ela falou assim, mas eu fui pra casa. Aí ela falou, eu queria te dizer que realmente aconteceu igual você falou, né? Que hoje em dia ela com a mãe é uma relação totalmente diferente. Sim. Já pensou se eu tivesse pego esse tapa, Valdemir? E ela provavelmente não teria continuado na terapia, né? Então poderia ter tido um prejuízo aí, né? Então não façam o que vem à mente de imediato. É uma época difícil a adolescência. Pra todo mundo. Pra quem tá lá. Imagina assim, né? Agora. Imagina o adolescente que tinha 12 anos antes da quarentena. Aí passou a quarentena e tem 15. Teoricamente ele perdeu uma época da vida muito legal, enfurnado aí de casa. Muito legal ou muito traumática, né? Aí vai o ponto de vista da sua adolescência vivida, meu filho. Também. As boas referências talvez a pessoa tem. Aí você perdeu, né? Sim. Não é fácil. E na hora eu queria comentar sobre a questão da avaliação psicológica. Já ia retomar. Sim, como o que é que significa, para onde vai. Eu quero testemunhar quando você falar.
Testemunhar. É. Então, a avaliação psicológica. Tênis novo, hein? A avaliação psicológica é exatamente para a gente investigar, né? A gente vai investigar. Geralmente chega pelo encaminhamento, vem encaminhado ou pelo neurologista, ou pelo psiquiatra, ou o próprio cliente. Atualmente, alguns clientes meus, eles mesmos demonstram interesse, né? Porque se percebem com algum pouco diferente das outras, assim como você falou, né? Que tinha um comportamento diferente e tudo. E aí, eles se observam e a gente vai ali na sessão e ele próprio pede. Então, às vezes, o próprio cliente tem o desejo de investigar sobre alguma coisa. Às vezes eles chegam. Eu tive uma cliente que eu achei tão interessante. Falei, gente, depois vai ter que passar o ano todinho fazendo essa avaliação. Ela chegou. Doutora, não sei. Acho que eu tenho TDAH, autismo, bipolaridade. Nossa. Bipolaridade, qual foi a outra coisa que ela falou? Eu sei que ela falou umas cinco opções de Google. TDAH, autismo, bipolar. Eu sei que ela falou muita coisa e não falou o que eu imaginei que fosse. O quê? A minha suspeita. A minha suspeita não era dela. E aí terminou que acontece. Eu vi uma solicitação, as pessoas procuram muito. Né? Lá na recepção as meninas falam, você faz essa aqui, que depende, né, todo mundo que solicita da mesma forma. Aí tava lá, investigação, agora me faltou a palavra, era uma investigação, não era assim, é avaliação psicológica ou neuropsicológica, sabe? Aí eu falei, era tipo uma investigação quantitativa de não sei o que. Eu falei, sim, é avaliação psicológica. Só que era para TDAH e autismo, porque a gente sabe que pode ter os dois transtornos associados, né? E aí eu falei, dá. Só que aí o que entra? A gente vai fazer avaliação. A avaliação, o que é uma avaliação para... avaliação psicológica que a gente vai investigar. A gente vai investigar se você, dentro de alguns testes, dentro da entrevista, dentro de escalas, a gente vai utilizar uma bateria de testes junto com o que a gente chama de anamnese, mas a gente faz bem aprofundado, como eu falei, a questão a psicóloga que me atendeu com uma folha aqui, 3 folhas de investigação, né? Para saber como era, se já tomou remédio, se tem o pai, alguma coisa, a mãe, como foi na gravidez. Exatamente. E aí, se não foi, aí já dá transtorno. Brincadeira, gente. Gente, é uma piada interna de psicólogos que eu sorri porque a gente treinou antes. Pois é. Então, todas aquelas perguntas ali. Só que a gente faz, muitas vezes, como a gente está fazendo aqui, a gente faz uma conversa com o cliente. E aí, me conte um pouquinho aí, como foi sua vida. E a gente vai fazendo aquelas perguntas pontuais, as maiores dificuldades e tudo. E aí, depois, a gente tem os encontros para fazer os testes, não é? E no final a gente faz um documento chamado laudo, que eles podem utilizar. É importante falar, né, que os testes, eles têm método científico. Não é o do Google. Sim, outra coisa. Nos conte, inclusive, sobre sua experiência do Google, já que estamos falando do teste. Não, outra coisa que é importante aqui antes do Google, a gente lembrar disso, pessoal, porque existem
outros profissionais que também usam testes, Sim. certo? Mas existem os testes que são somente para psicólogos. Uso exclusivo, né? Exatamente, os exclusivos para Aqui, por psicólogos. exemplo, aquele do Detran, que é para avaliação, ele é exclusivo, de só o psicólogo pode aplicar. Exatamente. O dos palitinhos, que você faz vários tracinhos, que é o psicotécnico, né? O psicotécnico é psicológico. Muda algumas coisas, né? Ah, entendi. Tem que ser aplicado por psicólogo. Só por psicólogo, exatamente. Então a tia da limpeza não pode ficar olhando, de fato. Não, exatamente. E aí, tem escalas também, não é? Gente, se a gente for ver, mas eu vi na internet. Mas tem coisas que soltam na internet. Pronto. Sim. Um exemplo muito bom. Aí ela perguntou a minha idade, agora eu fiquei. Eu olhei pra cara dela, 20 anos. Ela não vai saber a história que eu vou contar agora. Às vezes eu Farei 30 mês que vem. meus clientes de 20 não sabem as minhas referências. Falei, gente, eu tenho que montar. Ai, tô até nervosa, tenho que saber. Vai, fala. Eu tenho que atualizar aqui. Tem que ter uma lista de referência atualizada. Para esse menino mais novo. E aí, o que acontece? Lembra do caso, ela lembra. Já tem 30, sabe? Ou não, ela ficou 20 anos presa. Vai, mulher, me conta que eu já tô nervosa. 20 anos presa. Então ela tinha só 10 na época. Suzane von Richthofen, claro. Não, independente disso, eu acompanhei o caso inteiro. Acompanhou? Sim. Torceu lá para sempre. Tu é doido. Tinha 10 anos. Eu acompanhei. É um dos casos que marcou, assim. Tá vendo? Uma criança Eu acompanhei. Gente, tá vendo? Então, 20 anos. Ali, uma coisa. Aí todo mundo caiu em cima falando, porque expuseram. Inclusive, eu sigo o escritor, que é Ulisses Campbell. Gosto dele. Que também vai fazer. Agora eu vou fazer divulgação do monte de podcast aqui que eu gosto. É que junto com. Eu gosto. Tá aí, porque eu tô muito nessa vibe do negócio criminal, agora dos forenses. Porque ela vai pro forense. Gente, eu tô apaixonada. Eu fico vendo todos os casos, e são casos reais, que a gente chama dos true crime, né? E aí eu assisto tudo. Veja também todos os documentários da Netflix. Tem muito documentário lá que faz essas análises criminológicas. Exatamente. Exatamente. Eu acho engraçado que a minha mãe, quando eu tinha uma época, mãe, não sei o que, aí eu contava. Aí eu parei, né? Porque ela vai saber que eu continuo assistindo. Aí ela dizia, minha filha, minha mãe é uma graça. Minha filha, não é bom assistir essas coisas, porque não faz bem pra gente. Mas aí ela, o exemplo, aí ela vai e assiste os programas de crime da TV, do jornal. Que da tem Antena 10, lá da Record. Os Plantão Brasil. Exatamente. Aí Cidade Alerta. A gente tá igual, a gente tá ali igual. Mas eu continuo assistindo. E aí tem o canal que ele faz junto com algumas coisas que ele fez lá. E o Ulisses mostrando o teste de Rorschach. Com ela, né? Fizeram pós-crime. Fizeram com ela e espalhou para todo mundo. Saiu até o resultado e as imagens, algumas imagens das manchas. Não, das manchas do teste do Rorschach. E só, gente, que aí eu vou... Você é a Cruella agora. Cortar aqui a alegria do povo que acha que é só aquilo. Gente, o livro é isso aqui. Pra gente estudar para chegar na conclusão de um laudo daquele. Então, eu olho aqui, isso aqui eu tô vendo uma aranha. Mas é uma aranha, não sei o quê, não sei o quê. Não é só isso, tem muita coisa ali, muito mais do que só acho que é uma aranha ou acho que é um cara andando de moto, sabe? Posso testemunhar? Pode. Vou testemunhar, assim. Eu sou uma pessoa muito cética. Pra você me mostrar uma coisa, eu tenho que acreditar muito naquilo. Eu trabalhava em outra área, né? Você falou da trajetória de psicologia, eu trabalhava em outra área, na área de TI, eu fui fazer um curso de gerente. Aí lá nesse curso tinha uma avaliação, todo dia tinha uma avaliação de desempenho, aí tinha uns psicólogos lá e tal. E eu de boa, né? Aí o cara fez a gente fez uma bateria de teste. Aí no final saiu um gráfico. Assim. E daí o cara pegou meu gráfico e olhou assim pra mim.
Olhou pra mim, ela respondeu tudo certo. Eu comecei a ficar preocupado. Ele ficou assim, olha, me dá 2 folhas de resposta. Ele pegou lá e começou a olhar e falou assim, cara, beleza. Aí depois a dinâmica do curso continuou. Lá no último dia, até hoje o nome do André Sérgio, o psicólogo, ele me chamou assim no canto. Falou assim, Valdemir, deixa eu falar uma coisa. Você tá na profissão errada. Eu disse, não, baseado em quê? Na tua testagem, cara, teus resultados são completamente diferentes, assim. Você pode até estar tendo um desempenho bom, mas não é a tua área, assim. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei assim, nossa, o que é isso? Para avaliar. Para avaliar desempenho, coisas de... Sim, e também aspectos de personalidade. sim, sim. Aí ele falou assim, ó, porque para gerência você tem que ter outras características. Você não vai ser gente boa. Eu sou uma pessoa de gente boa. Sim, isso não vai ter curso. Como é que vai demitir 100 pessoas da Eu empresa? sofria quando eu demiti alguém e tudo. Aí a testagem lá mostrou isso graficamente. Eu fiquei assim, nossa, cara. Muito tempo depois que eu fui repensar para escolher o curso lá, pensei em psicologia, nossa. Aí todo mundo que eu falava assim, você está fazendo o que é psicólogo? Ah, mas você sempre foi psicólogo. Sim. Aí a testagem trouxe isso aí pra mim, né? Toda vez que eu duvidei de testagem, quando eu fiquei assim, não, ok. Sim. Do Rochado, o desenho lá do HTP. Sim. É um negócio, Jair, que você olha assim, rapaz, a pessoa pega o seu desenho e começa a falar de você assim, vem cá, tu viu onde isso aí? Pronto, vou falar um exemplo relacionado aqui que eu coloquei ali até, né? É a vasectomia. A vasectomia, um exemplo bom. Por que é importante a questão do teste? Eu quero fazer vasectomia. Aí um caso que a gente até ouviu, eu acredito que foi na época da pós, né, que a gente fez. Aí saiu esse exemplo de, chega um exemplo de uma pessoa, de um homem, que foi casado, vamos dar um exemplo. Ele descobriu que a mulher dele traiu ele. Pronto, já mudou o clima de novo. Calma. A musiquinha aqui. Dan. E aí a mulher dele traiu ele com o melhor amigo dele, com mais 3 outros amigos, e vai piorando a situação. Mas tá andando. O negócio tá complicado. E aí ele descobre que o filho não era dele, né? E aí ele vai lá, se separa da mulher, triste, chateado. Olha a cara dela lá, preocupada. Triste, chateada. E aí ele chega e ele resolve, não quer ter filho. Não quero mais ter filho e eu vou fazer a vasectomia. Só que ele é um homem jovem ainda, né? Como nós temos aqui na casa dos 40. Exatamente. Ela não. Ela ainda é mais jovem ainda. E aí a gente vai e faz o teste com a pessoa. A gente observa, conversa e tudo. Na conversa, a gente já consegue perceber alguma coisa. Por isso que eu falei que tem a história da entrevista que a gente faz, da anamnese, que a gente já vai buscando informações ali, não é? Assim como o histórico para outros transtornos também. Para outros transtornos, no caso. Aí, nesse caso, a gente vai percebendo alguma coisa. E vem na mente da gente. E não tá muito dentro dos conformes, não. Tem alguma coisa estranha aí, mas ele quer fazer. Então, a gente faz um teste para confirmar o que a gente está imaginando e dá certo lá no teste. Não é? Hoje as pessoas têm mania de falar assim, eu tô com depressão. Como assim, né? Da boca para fora, né? Fulano tá com depressão, fulano tá com não sei o quê. Mas tem teste para saber. Aí a gente não vai só no achismo, a gente pega o teste, faz o teste, tem o resultado do teste. Tem outros também, como esses do desenho, não é? Nesse caso lá que eu achei interessante foi a HTP. O HTP, fizeram o HTP com ele. E
No desenho, a interpretação do desenho fica mais aberto, né? O HTP é aquele que tem as manchas lá e a pessoa vai tentar entender. Não, esse aí é o rochado. Arrochado. Esse aí Então é é- para personalidade. É mais pra Pronto. gente investir. E o HTP é o O quê? HTP de House Tree Peça. Ele desenha uma casa, uma árvore e uma pessoa. Ah, tá. É, a casa abre. Aí a Esse forma como teste desenha. vai dizer alguma coisa. Só que aí ele é um teste que não é. Ele é projetivo, né? É projetivo. Ele é Mas projetivo. como é que ele se baseia nisso, né? Por exemplo, você pega É. um monte de cara, várias pessoas fizeram aquilo, aí você identifica padrões. Sim. Por exemplo, vai desenhar uma pessoa, aí você pega a folha, né? Quanto mais alta a folha, você desenha a pessoa, quanto mais alta a abstração, quanto mais baixo a concretude. Pessoas que têm um pensamento mais concreto, ela vai desenhar a pessoa mais baixa. Se baseado em infinitos, muitas Pesquisa ele. pesquisas aí. Sim. Que aquela característica é de pessoas. Uhum. Por exemplo, na árvore, pessoas que é comum a árvore, você desenha aquele balãozinho, né? De caule. É o árvore comum. Pessoas que desenham, por exemplo, O um coqueiro, meu vai tem a ver ter. com agressividade. O meu sempre vai ter um negocinho assim, um passarinho e uma maçã. O buraquinho do tronco, né? Aquilo tem um significado, porque todas as pessoas que desenharam aquele buraquinho, elas têm uma característica aí, baseada em amostra, né? Que é a amostra científica, Sim, e o cara sim. consegue determinar. Isso. Uma vez eu fiz um curso de grafologia. Não foi nem um curso, só uma palestra que a menina deu. Aí ela falando assim, olha, ela mostrou lá uma letra, era o A, ela mostrou uma característica, ó, o A da pessoa que é comum que a pessoa com psicopatia, ela tem esse estilo de A. Aí a pessoa diz assim, nossa, como é que tu vai saber que a pessoa tem uma A, velho? Aí ela mostrou lá, a carta da Suzane von Richthofen. A carta de vários psicopatas lá dos Estados Unidos. O Azinho. Na cara. Mesmo assim, assim, nossa, como assim? Exatamente. Que é um padrão, né? Que não quer dizer que a pessoa tem aquilo, mas a maioria tem aquele mesmo padrão de comportamento, tem o mesmo padrão de desenho. Claro, não vai ser um desenho que vai fechar um diagnóstico, né? Por isso que é É amplo, é né? Uma Uma avaliação. avaliação global. Isso, que eu falei que tem não é um pacote. Foi que eu falei? Que tinha esqueci agora. São vários testes. Uma bateria. Uma bateria de Pronto. teste, além da entrevista, é nosso olhar, nossa Sim. percepção também. E aí eu sei que ele desenhou uma montanha seca, um negócio assim, como se tivesse pegado fogo. Uma casinha, nada muito simpática. Também como se tivesse pegado fogo. Umas coisas assim, bem, sabe? Bem assim, para baixo. E aí, ali estava nítido que tinha uma coisa estranha e que estavam achando, a psicóloga estava achando que ele estava com depressão. Então, assim, identificou-se que ele tinha depressão. Então, isso também é interessante a gente falar. Vou lá, preciso do meu laudo. Aí o pessoal chega, eu quero um laudo, fazer avaliação, eu quero o laudo. E eu quero, tem gente que chega, eu quero porque eu vou fazer. Já falei com todos os médicos, já fiz exame cardíaco, já fiz não sei o que, já com tudo. E aí tá tudo pronto, só tá precisando do seu laudo. E a cirurgia já é no próximo mês. Não. Só que o próximo mês tá faltando assim 3 semanas. Nossa. Pronto, mais ou menos quanto tempo demora essa investigação? Vamos supor que eu chego para ti hoje, Nayana, é o seguinte, eu tenho esses comportamentos atípicos de sempre que eu narrei mais cedo. Nayana, eu quero investigar. Para onde é que a gente vai? Em quanto tempo a gente... Existe um tempo padrão? Pronto, é uma pergunta muito boa. Agora eu vou falar como aluna do Guido Palomba. Ele adora falar isso. Olha, você fez uma pergunta espetacular. Aí a pessoa se sente Foi. mesmo. Muito bom. Tô me sentindo aqui, esse podcast, só pessoas muito inteligentes aqui nessa mesa. Vocês sabem fazer perguntas boas. Vamos lá. TDAH. Lembra que eu falei que tem gente que chega assim, TDAH. E tem gente que fala que eu quero saber o TDAH e o autismo. Certo? Tem alguns os testes mesmo, é a bateria de teste. Para TDAH.
E tem outro que não é o mesmo, os mesmos pro autismo. Então, se eu digo para você, Jaira. Eu assim. Se eu digo, Jaira, Nayana, eu quero meu laudo aqui e tal, tô precisando para TDAH e para, aqui, o exemplo da cirurgia que eu tava falando, que é a vasectomia e tem a bariátrica. Gente, eu tenho a mania de falar, de anotar, acredita? É um negócio... Descobrimos isso. É um toque. E aí depois eu dou pra pessoa. Certo? E aí o TDAH, a gente vai ter aquela investigação. E o autismo, vão fazer essas investigações. Aqui, às vezes, dependendo, a gente vai no ambiente da pessoa também, dependendo se precisar ir num colégio, numa coisa assim. Mas se for adulto, a gente vai fazer a investigação ali através que seria correspondente à consulta, faz uma ou duas sessões, mais duas ou três para testes. Pronto. Então Não aí já precisa- passou mais de um mês. Não Dá um necessariamente. mês aproximadamente. Se na primeira sessão, é porque não, é bom a gente fazer uma investigação com calma, não é? Sim, sim. Não tem Sim. essa necessidade dessa correria. Eu já passei minha vida toda com TDAH. Aí eu acho que eu tenho TDAH. Então, para que esse desespero? Agora, quem tem, geralmente, pronto, aí a resposta é qual? Entre 5 sessões. 5, a gente nunca dá fechado. Aproximadamente entre 5 e 7 sessões. Depende. Para TDAH, 5 seria suficiente, certo? E aí, para autismo, também, aproximadamente 5, 6. É isso. Por que aproximadamente? Porque pode ser que na consulta, 1 hora, a gente consiga já pegar todo aquele histórico. Se for uma pessoa que fala muito como eu, conta muito detalhe, 1 ano não dá, porque ele vai contar muito detalhe que não precisa. Você não fala muito, quem fala muito é o Paulo. Não viu isso, Paulo? Tio Paulo. Foi. Então, aí o que acontece? Eu não vou cortar o cliente, ele vai falar, eu vou deixar ele ficar à vontade. Não faz sentido eu ficar, não, mas isso aí tá bom, já entendi. Vamos passar para frente. Fica estranho. Eu na vida faço isso para cortar a pessoa. Então, assim, porque a gente pergunta e não são perguntas fechadas, não é? Então a pessoa fica à vontade para conversar. Então, geralmente, 1 ou 2. No teste, geralmente 2. Mas vai que aconteceu alguma coisa lá Precisa e deixa de mais um aí livre para fechar os 3, entendeu? Sim. Então dá uns 5, certo? Sim. Agora, para a cirurgia, a cirurgia é para ser rápido. Cirurgia, 4 sessões daria. Inclusive, a cirurgia de mudança de sexo também gira em torno disso? Sim, também. Porque, assim, geralmente quando eles vêm, vou contar até um caso que é do esposo da minha prima. Hoje ele é esposo da minha prima porque ele é um homem trans, certo? Ele, quando ele me procurou para fazer a avaliação, ele já estava há 3 anos fazendo hormônio, tratamento hormonal. Então, assim, o que a gente precisa saber é dessa pessoa que quer se transformar, né? Fazer a transição. Se ela tem certeza. Porque é uma coisa que vai mudar muito. Você vai tomar hormônios masculinos, não é? Se você é uma mulher, vai mudar muito seu corpo. Muda seu corpo, sua fisionomia, muda sua identidade, né? Para a vida toda. Não é que você tem que tomar aqueles hormônios, os medicamentos que precisam. Então, assim, o corpo vai reagir diferente. Então, o que acontece? A gente vê casos, eu já vi casos reais de pessoas que foram
meninos. Esse é um caso, não vou saber dizer onde foi que eu vi, já faz algum tempo. E eu achei interessante, acompanhei. Era um jovenzinho de uns 13 anos, começou a perceber que não, eu tenho um Não se percebia como menino e sim como menina. Isso, exatamente. E aí ele era daqui do Brasil, não sei exatamente qual região, e ele, família religiosa e tudo, ia pra igreja, não sei o quê, até que não sei como ele começou a fazer questão financeira. Eu só sei que ele foi para fora. Foi para algum lugar, para França, algum lugar para lá, para aquele lado de lá. E eu sei que ele se foi para trabalhar como garoto de programa. Só que o que ele fazia? Porque não tinha dinheiro, foi o que deu para ele fazer naquele momento, né? E aí conheceu pessoas, até para ir para lá, não sei como que foi, que não é fácil, né? Mas Sim. conseguiu fazer essa viagem para lá. E não sei se antes ou depois colocou mama, Silicone, né? colocou silicone. E aí, até onde eu sei, lá ele ficou transformado numa mulher linda. Linda, o rosto totalmente diferente. Eu acho que ia ganhando dinheiro e ia fazendo as cirurgias, porque tem até no formato do rosto. Sim, que normalmente o masculino é mais quadrado, né? Aí Tanto tem que para homem afinar. como para mulher, exatamente. E fica perfeita, coisa mais linda. O peito, tudo perfeito. Aí fazia, botou cabelo grande, lindo. Até que num dos clientes, ele atendia sempre, acho que era no lugar que ele morava, num apartamento, e um cliente agrediu, bateu muito, muito. E ela tinha feito a cirurgia para tirar, fez a redesignação sexual. Transformou o pênis em Sim. vagina. E aí ela, né? Agora é ela. Sim. Então, o que aconteceu? Ela, naquele momento, ela ficou com muito medo, porque ela viu que podia ter morrido. Apanhou muito mesmo, né? E não tinha para quem pedir ajuda nem nada. Aí disse, nesse momento, eu achei interessante que, como tinha uma base religiosa ali no fundo, né, no coração dele, no histórico da vida dela, ela falou que Deus falou com ela. Fala, que tu Pra abriu a volta. boca. Eu acho que eu já vi ele no TikTok. Tu acha que viu? Pra desfazer. Esse caso aí, ele voltou e cortou o cabelo, né? E tal, tirou as. Mas não é atual, é antigo. É bem antigo. Porque no caso ele fez. Eu vi um do TikTok, mas foi atual. Bem magrinho, né? Do cabelo preto. Né? Esse não, né? Não. Esse já faz alguns anos que eu vi. E aí voltou pro Brasil, pegou lá rapidamente, conseguiu o dinheiro que ele disse que estava ainda faltando um tanto para completar a passagem, mas ficou tão desesperado. Porque, na verdade, ninguém sabe quem era essa pessoa que fez isso com ele. Se fazia parte de um grupo, de alguma gangue, alguma coisa por lá, né? Então, ficou com medo, conseguiu o dinheiro, alguém deu emprestado, completou e ele veio mesmo embora às pressas. E quando chegou aqui, resolveu mudar, tirou a mama e o pênis não tinha o que fazer. Como reverter, né? Não tinha o que fazer. Parou de tomar o hormônio e aí voltou para a igreja, ficou com o rostinho de menino novamente. E aí alguém perguntou para ele, né? Acredito que o repórter perguntou para ele como é que ia ser, como era que ele vivia e por que o pênis não tinha como voltar mais para fazer. Até porque ia ter um gasto danado, eu não sei, porque tem os cortes e tudo para Acho que a retirada já não ia dar muito e certo. tal. Não E ia? parece que é irreversível, né? Pelo pouco que li sobre. Talvez, porque você já faz o corte
e desenha para dentro. Sim. Então já cortou muito. Tudo que a gente tirou corta a perde um pouco a musculatura. sensibilidade, né? Imagina sim. para voltar de novo já ia dar um problema. Sim. E aí ele só falou dentro lá da religião dele. Então, o que é que a gente tá... Que ele simplesmente ele vivia assim e abriu mão da vida sexual. Porque ali ele já estava se vendo como homem, voltou para a igreja, então ele já estava querendo fazer tudo direitinho como tinha que ser, mas ele não ia ter mais vida sexual, porque se ele já estava se vendo como homem e ele tinha uma vagina, ele não ia ter mais vida sexual, né? Sim. Então, por esses motivos, como diria a mamãe, essas e outras, o que que acontece? Aí chega nesse caso, e ele passou tempo, não foi de uma hora para outra que ele botou a mama, mas ele passou um tempo para fazer a de redesignação, não é? E depois que fez, aí passou esse episódio aí, ele se arrependeu. Mas chega uma pessoa para você com 3 anos que está fazendo hormônio, e aí o que ele queria fazer aqui no Brasil, né? O que ele queria fazer? Ele queria tirar a mama. Queria o marido Sim. da minha prima. Queria tirar a mama. Então era simples, não tinha muito ali o que a gente perceber. Já acompanhava e tal. Nesse caso dele já estava muito fácil de identificar. Mas mesmo assim a gente faz. Que testes a gente poderia fazer para uma pessoa que quer fazer cirurgia? Né? Algum teste relacionado à ansiedade, se a pessoa ela é muito impulsiva, a questão da impulsividade, a questão também da depressão, é sempre bom verificar se a pessoa não está com... se tiver, não faz. Que era o exemplo que eu dei da vasectomia. A pessoa lá estava com depressão. Por quê? Foi o desenhozinho da casa pegando fogo em cima do monte, ele sozinho e tal. Era o quê? A família dele, tudo dele destruído. Família e amigos, né? No contexto que você falou ali. Tudo, isso. Abandono, isolamento. Isso, né? tudo destruído. Então era daquela forma que ele estava se vendo. Por quê? Porque era o que ele estava passando naquele momento, né? Não é o final do processo. É só no final do processo. Tipo, a pessoa já está no processo de transição aí. A avaliação, tipo assim, no caso, a cirurgia, o tomar hormônio, é só o completar daquele processo. Né? Sim. Às vezes, quando a pessoa... Eu fiz o acompanhamento, só não a avaliação de pessoas que vão fazer bariátrica. Eu pergunto que eu faço assim. Outra bariátrica, só te cortando rapidinho. A bariátrica, eu já não... Não é tão rápido, né? Eu não acho que deve ser rápido. Porque a gente tem que ver isso, tem que fazer um acompanhamento psicológico longo, né? Pessoas que, por exemplo, já fizeram cirurgia e entendem o que é o pós-cirúrgico. Ou então pessoas que eu pergunto assim, ó, se você conseguir reduzir X peso sem fazer cirurgia, você faria cirurgia? Não faria cirurgia. Você entende o processo da pessoa, né? Sim. Até tem os protocolos do plano de saúde que você tem que fazer tanto, tem que passar por um nutricionista, coisa lá que a pessoa chega no ponto lá. Exatamente. Aí, imagina a pessoa chegar para você e falar assim, Jaira, eu quero fazer minha cirurgia, já tá tudo certo, mas o mês que vem já tá tudo marcado pro mês que vem, mas eu tenho uma viagem para fazer... E aí, no final das contas, ou a gente pode fazer 2 sessões na semana, ou a gente pode fazer 3 ou 4 na mesma semana. E aí, não sei o quê. E na conversa que você... Não sei o que é ótimo. Aí, na conversa que você tá fazendo com ela diz... Aí, eu e a alimentação? Como é a sua relação? Não, eu não sei o quê. E emagrecer? Não, nunca consegui emagrecer, já há muito tempo, não sei o quê. Mas eu adoro uma canhazinha com a gordura e tal, não sei o que. Bem gorduroso. E a batata frita dentro do milkshake, comendo... E aí a pessoa tá falando isso. Salivei. E aí a pessoa tá falando isso e ela tá... Tu acha que essa pessoa tá tranquila? Ela falando que vai fazer uma viagem de não sei o quê, pra passear com não sei quem, levar não sei quem, não sei o quê. E tô querendo tudo isso aqui. A gente pode fazer 3 sessões nessa semana e não sei o quê, não sei o quê. Agitadíssima aí, altíssimo grau de... Negado.
Teve um amigo. Eu nem comecei esse aqui. Então. Teve um amigo, né, que ele foi fazer vasectomia, né? Ele começou a ir no médico. Ele chegou lá no médico, aí disse assim: o médico perguntou pra ele, rapaz, tu quer fazer vasectomia? Aí ele disse assim: a minha mulher acha que eu devo fazer, então você não deve fazer. E se você não respondeu, eu quero fazer. Exatamente. Tem que ser seu, né? Exatamente. Aí você pode estar, infelizmente, você pode estar com tudo marcado. Mas eu como profissional, é antiético. Eu Sim. saber que você tá com depressão. Você não pode. Então, a gente vai fazer uns 6 meses de acompanhamento, vamos ver, aí se melhorar e tudo, a gente novamente... Aí libera. Conversa. Pode ser, né? Geralmente, eles não voltam. Porque eles não vão querer fazer vasectomia quando ficarem bons. Porque não tem a ver com a personalidade, Não. com o estado que ela está. Exatamente. Pronto, aí agora eu volto para o começo da nossa conversa, que eu acho que já está chegando a hora de encerrar, né? Sim. Aí eu volto para o nosso começo da conversa, que dá para encaixar aqui. Quando eu casei, quero ver se estavam prestando atenção, vão tirar 10. Ai, meu Deus. Pressão. Ainda casou, 17. Não, senhor. Vamos aqui. Quantos filhos eu queria ter? 3. 3. A sua tia tinha 4. Olha, ele vai tirar 10. Muito bem. Então, quando eu casei, eu tinha 17 anos. E eu tinha aquela questão do... É a formiguinha, você. Ele tira discretamente. Só o papelzinho. Aí, eu tinha 17 anos. Ainda bem que tu não viu aqui meu arsenal. Na minha mente, já estava programada aqui. Os meus são quadrados. Você já estava programada para... a mulher tem que casar, então vamos casar, não sei o quê, vamos casar, gente. Eu sei que aqui em cima tem 10, não tem mais. E aí, pensando em casar, já casei, então, se era para casar, casei. Então, o que é que vai formar a família? Completar, né? Os filhos. Os filhos. E quantos eu quero? 3. Tava tudo formadinho na minha cabeça. Lindo, na minha maravilhoso. mente. Mas eu não falei isso com teu marido. Um jovem cidadão. Não deu tempo, esqueci. Esqueci. E aí, eu achei muito engraçado. E isso é muito interessante. Também, Valdemir, eu acho que você recebe os adolescentes assim também, com essa dificuldade. Isso é mais coisa de adolescente, né? Ou de adulto que não trabalhou também essa questão. De dizer o não, não é? Sim. Ou de esclarecer alguma coisa, que é muito mais fácil do que você inventar coisas. Chega uma hora que você não tem mais o que inventar, não é? E aí, o meu marido tinha dificuldade de falar isso. De dizer, não, mas... quer ter filho, não. Gente, tinha sido fácil. Mas não, ele falava, não, a gente não estava morando aqui. Estava morando longe da família, eu adolescente, ele mais velho do que eu, né? Mas eu ia criar sem ficar com esses meninos em casa, com essa barriga em outro lugar, em outro estado. Então, muito bem, olha, ele é inteligente, está preocupado. Quando a gente chegar de volta em Teresina, a gente tem filho. Acabou. Chegamos em Teresina de volta. E o marido acha que a mulher esquece. A gente pega... Cadê meus nenéns? Aí a gente chegou em Teresina. E agora vamos ter filho? Aí ele não. Aí eu já achei estranho, né? Aí, não, deixa eu ver. Quando eu for promovida. Eu falei, meu Deus, mas tinha mais ou menos uma noção de quanto tempo ia dar para ser promovido, né? Eu falei, oh, meu Deus, mas vai demorar mais um tempo, né? Mas eu já fiquei assim, chateada. Tá, foi promovido. É agora. Aí só que eu já tava sacando que tinha uma coisa estranha, né? Naquilo ali. Eu falei, não é só eu, não só eu que tô querendo ter esses meninos aí. E aí, no caso, já o tempo, eu tava ficando com mais idade, já tinha que vir tudo uma vez só, não era não?
Ai, meu E Deus. aí terminou aí eu fui só pra ver o que é que ia ser a história. Aí deu outra desculpa lá que eu não lembro mais o que é que era. Mas é porque ele não queria, né? Então realmente ele não quis. E como é engraçada a sociedade, que eu me lembro que as pessoas pedem, né? Falam, ai, não quer Sempre. ter filho. Gente, eu lembro que eu ouvi isso de parente lá, né? Do lado de lá, os parentes do lado de lá. Parentes acolá, de lá, Não, ninguém disse, foi acolá. não quer ter filho para não estragar o corpo. Olha isso, gente. Passou anos doida pra ter 3 Eu e doida ainda pra foi ter 3 condenada. meninos. E aí a gente tem que passar por essas questões emocionais, não é? Sim. E aí depois, tanto que eu brinquei, depois que eu me divorciei, que a gente ficou amigo, continuou, foi até melhor. Acredita, gente, isso é bom, pessoal, vou falar aqui pra vocês. Quando não estiver dando certo casamento, a gente separa. Porque porque às vezes quando separa, no meu caso, melhorou. A gente ficou amigo. E antes estava tipo aquela coisa de uma guerrinha sem fim, parecia que eram uns inimigos morando junto. Então ficou aquela coisa, a gente aprendeu a se respeitar e tudo direitinho. Só que deu certo, isso é bom para as pessoas que estão com dificuldade em casamento ou namoro também, né? Às vezes a gente pode repensar e fazer de uma forma diferente, que até melhora. E foi isso que aconteceu com a gente. Nossa história deu nisso aí. Não tive os filhos, que foi o que eu brinquei depois, né? Que eu falei para ele que ele tinha que me indenizar. Indenizar, Por queria ter Pela 3 vezes, né? Era, tinha que me indenizar porque eu não tive os meninos. E agora, aí a conclusão dessa história que eu voltei, comecei e vou terminar com a história do casamento, é que eu queria ter os 3. Hoje, eu já tive namorado, doido para ter filho, E tu não quis mais. não quis. E por quê? Porque, gente, é exatamente a gente se observar, a gente se perceber. Naquela época, eu queria, tinha um porquê, um planejamento de vida, a idade, tudo seria diferente. Não é porque Hoje, quis um dia que necessariamente vai querer isso, agora. exatamente. E aí, hoje, eu já não me vejo mais. Acredita? E sou feliz, assim, sabe? Fiquei um tempo magoada, Sim, não claro. fechou, né? Fechou a Gestalt. Não fechou a Gestalt por um tempo, porque eu ficava nisso, né? Falei, gente, mas não foi porque não teve, não deu para ser desse jeito, né? Teve um pequeno errinho de comunicação e projeto. Minúsculo, gente. Foram só anos de comunicação. Detalhe. Mas eu sou muito feliz pelo fato de hoje eu não tenho, posso ser madrinha, posso ser Tia. né, tia aí das pessoas, das criancinhas dos outros, que eu acho ótimo, porque a gente não passa a parte difícil. Brinca, entrega pra mãe. Chorou, a gente tome, né? Então é maravilhoso. Eu não digo nem só o chorou, gente. Eu convivi, a minha ex-namorada tem uma criança pequena, né? E essa convivência, para mim, ela foi muito importante no sentido de firmar algo que eu já, de certa forma, tinha decidido, que era não ser mãe. O educar um ser humano, gente, é muito difícil. Eu me sinto como uma pessoa que não tem estrutura para educar uma pessoa. Imagina 3 mulheres. Não, e outra coisa. Agora imagina, eu casei uma criança. Que eu era bobona. Sim, ainda casou criança. Eu casei né? criança. Nem... Como era que ia ser esse negócio? Né? Ser uma criança cuidando de outra. Não ia dar certo. Hoje eu não ia estar aqui conversando, sendo psicóloga, e eu sou feliz psicóloga sem ter menino e não julgo ninguém, porque a gente sofre isso também, né? Sim, com assim certeza. como alguém que não sabia a história e falou ela não quer ter filho para não estragar o corpo, Sim. né? A gente é julgado por uma mulher ruim, é uma mulher Amargurada. que não quer ter filho, né? Ai, Vladimir, isso é um tema bom para você comentar. Até E como assim, homem, até assim, eu lembro assim que a adolescência é aquela fase que você vai crescendo e você vai testando, né? Na adolescência você gosta de uma coisa, você gosta de outra. Você faz 21 anos de idade e o cérebro matura, aí beleza. Quando o adolescente fala assim pra mim, porque eu quero fazer isso, eu falo assim, daqui, isso voltar daqui uns 3 anos, tu continuar querendo isso. Eu até brinco assim,
Se com 15 você gosta de Marília Mendonça, com 21 você continua gostando, provavelmente você vai gostar pro resto da vida. Uhum. É aquelas fases ali que você não pode tomar decisões muito definitivas, né? Uhum. Na adolescência, tatuagem, Uhum. ter filho ou envolvimento com alguma coisa mais pesada é perigoso, porque são coisas que são definitivas. Sim. Se a menina tiver um filho na adolescência, ela vai ser mãe. Querendo eu ou não. Ela gostando ou não, né? Aí você acaba perdendo uma série de coisas. Você vê uma coisa no... Sim. E a mulher também tem aquela questão do relógio biológico, né? Que Também. chega perto dos 30. Isso. A mulher chega perto dos 30, o relógio biológico ele não bate, espanca a mulher. Exatamente. Geralmente eu também digo assim, que a mulher ela pode até achar que não quer ser mãe, mas ela tem que passar dos 30 primeiro. Ai, meu Deus. Mês que vem eu passo 30. Tem isso. Porque se ela passar essa barreira, né, ela vai assim, não, realmente não é isso, e eu não vou querer. Pronto, um exemplo, essa minha amiga que eu falei de infância, ela dizia que não pensava, eu vou falar que não tem problema, não era segredo. Ela, quando a gente era jovem, adolescente, né, ela falava até os 20 e poucos dela, ela dizia, não quero nem casar, porque eu já estava casada, eu casei com 17, né? Sim. Então eu casada e ela solteira. Então ela, não nem pensar, casamento de jeito, não quero nem saber de homem, não sei o quê, porque a gente vai que a gente vai observando o casamento das outras pessoas, né? Aí os modelos que ela tinha lá, que ela tinha observado, não tava legal, ela não quero saber. E nem de filho, não sei o quê. Agora, Casada com quantos filhos? Gente, e eu me sinto, só em pensar na criaturinha, chegou, eu fico, eu tenho que ter um parentesco aí de uma madrinha, de uma tia torta, o que for. É bom ser a tia torta. Coisa mais gostosa do mundo é a miniaturazinha dela, só que eu digo, a menina nasceu bonita e não puxou nem pra mãe. Não sei que arrumação foi aquela, mas a meninazinha inteligente, com a maleta tamanhozinho, é filha da pandemia. a gente brinca que os filhos da pandemia é a Pandemilda e o Quarentilda. Exatamente. Que apareceu aí. Não é, gente. Só tava em casa, tinha que fazer. Vamos fazer menino. 3 aninhos, pois tá lá, coisa mais linda. E o que ela disse pra mim, Nayana, tu tem que fazer um pra ti. Porque é a coisa mais maravilhosa do Essa mundo. fala é recorrente. A coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, eu não tive isso aí, mas eu tenho certeza que o amor é grande. Talvez por isso eu não tenha tido, porque vai que eu não tinha inteligência emocional para lidar com esse amor tão grande. Eu atendo os homens quando a mulher tá grávida, aí o cara chega lá e fala assim. Todos que chegam, né? Que eu falo assim, cara, e aí, com a expectativa que vai ser pai? Não, vai ser mal. Como é que vai ser o parto pra você a semana que vem? Ele fala assim, não, tá tudo certo, já compôs. Não, mas pela tua expectativa, ele normal. Nada. O cara não entende aquilo. Quando É. ele vai lá, ele pega o filho dele no braço, ele volta na semana e fala, agora eu sei o que você tá falando. Agora eu sei exatamente o que você tá falando. Não é? É uma chave, É o não tipo é? de coisa que você só entende vivenciando, né? É a mesma perspectiva, talvez, de... Tipo, eu sou homem, eu sou psicólogo, eu converso com muitas mulheres. Eu não tenho a menor ideia do que é ser mulher. Sim, É uma sim. perspectiva que só a mulher tem. É, Aí você olha que é como mãe, pai, é um tipo de coisa que, como o Whindersson Nunes fala, você não tem como explicar, a pessoa não tem como entender. É desse jeito. exatamente. Ainda bem que a Ana não tinha história, né? Minha gente, 2 horas depois, ela chegou aqui dizendo que não tinha história nenhuma. E foi uma narrativa bem, bem recheada e bem passeada, né? Altamente didática, inclusive, com as suas anotações e ponderações. Foi nós passamos na prova, né? Que Eu estou esperando a minha nota. Aprovado. Deu certo. Não, ele tirou 10 que ele complementou. Com os você adotivos, tirou né? 9,5. Olha, pensei que ia ser um 7. Foi 9,5. Então é isso, pessoal. Com relação aos testes, é importante fazer sim, principalmente para essas questões que eu nem falei tanto para TDAH e autismo, porque são questões que já estão com a pessoa, não é? Mas com as das cirurgias tem que ser algo com muito cuidado. Então, assim,
Eu quero deixar uma mensagem Sim. para as pessoas que que pensam em fazer uma avaliação psicológica, pensam não em fazer a avaliação, mas porque eles veem assim, é mais alguma coisa que eu tenho que fazer, é mais uma exigência para eu poder conseguir o que eu quero, né? Mas são decisões importantes, muito importantes, e principalmente quando o psicólogo te dá um laudo que não é o que você está esperando, né? Muitas vezes aquilo ali vai ser muito bom para a tua vida, né? Não naquele momento, mas depois você vai entender. Então, assim, a mensagem é essa: nem todo laudo vai ser o documento que você quer na hora que você quer, quando daqui a 5 sessões na mesma semana, não vai acontecer. Mas o intuito é esse, é ser algo bem feito, né? Porque realmente Sim. é a vida da pessoa que está ali Sim. em jogo. E é isso. Gente, ela já veio toda pronta, porque normalmente aqui a gente agradece, né? Então, obrigada, Nayana, pela sua participação. Tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas? Ela já deixou a mensagem dela, ela é toda pronta. Eu tinha visto o podcast antes, né? Ela já pegou. Valdemir, sua despedida. Uma despedida assim, eu não tenho, como os americanos falam, have no words. Eu acho que poucas vezes eu conversei assim com psicólogos que acho que para quem vê esse episódio vai ser tão desmistificar a profissão, assim, foi muito legal. Muito Sim. Porque do jeito que você falou, você, em nenhum momento você deixou de ser psicólogo, em nenhum momento você deixou de ser humano, em nenhum momento Exatamente. você deixou de ser... Nossa, muito Muito bom. massa, muito bom. Adorei, Muito obrigada. adorei. Eu também gostei. Vocês foram ótimos parceiros de podcast. E a gente aprendeu direitinho, gente. Perguntas inteligentes, gostei. Sabedoria. Tá muito, muito de parabéns. Agora sim, eu vou comer chocolate. Agora sim, pode estar liberada. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Obrigada pela participação e atenção de vocês. Tchau.